Rapidamente podemos citar as manifestações no Rio de Janeiro contra o regresso de Dom Pedro a Portugal em 1822, as rebeliões populares do período regencial, a revolta do Vintém em 1880 e a revolta da vacina em 1904. Portanto, é correto se dizer que ainda não tínhamos um exercício organizado da cidadania, capaz de impactar os rumos da política e da sociedade. Mas é importante salientar sobre um possível despertar do povo sobre o papel que o Estado deveria assumir na proteção dos direitos da população. Direitos sociais, Revolução de 30 e Getúlio Vargas. O ano de 1930 representou um marco para a história do país. A partir de então, as transformações sociais e políticas passaram a acontecer de forma mais acelerada. O contexto internacional influenciava bastante a crise do capitalismo com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, o período pós Primeira Guerra Mundial, a reação do comunismo que se expandia pela influência soviética, além dos ideais fascistas que começavam a tomar força. No Brasil, o ano de 1930 marcou uma experiência que pela primeira vez se viu no Brasil. Uma mobilização civil derrubando o Instituto de Governo, que nesse momento se tratava de coronelismo e do poder das oligarquias. Sem intenção de detalhar todo o processo, é importante ressaltar que o movimento de 30 derrubou o último presidente da Primeira República, colocando no lugar um representante da oligarquia gaúcha, mas de ideias e propostas totalmente opostas aos da República Oligarca. Getúlio Vargas implementou no Brasil uma série de reformas que o levou a ser considerado como um dos presidentes mais populares da história do Brasil, tendo como seu carro-chefe a implementação e consolidação dos direitos sociais. Contrariando um ideal liberal que prevalecia desde antes do início da República de que o governo não deveria interferir nas relações de trabalho, Vargas instituiu as primeiras legislações trabalhistas no Brasil. Foi estabelecido o limite de jornada, a regulação do trabalho dos menores, o estabelecimento de igualdade salarial para homens e mulheres, além da criação da carteira de trabalho, do direito de férias, do salário mínimo, dentre outros benefícios. A regulação das relações de trabalho foi incorporada pela Constituição de 1934, que criou ainda a Justiça do Trabalho, e em 1943, a consolidação das leis do trabalho, CLT, codificando a legislação trabalhista do país. Também ocorreram importantes avanços na Previdência Social, como a criação do Instituto de Aposentadoria e Pensão, que instituía e regulava a previdência de cada categoria profissional, além do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que setorizou e especializou a regulação dessas áreas pelo governo. Um aspecto negativo nessa expansão de direito trabalhista foi a sua limitação a determinadas categorias. Os trabalhadores urbanos autônomos e domésticos, mulheres em sua maioria, os trabalhadores rurais ficaram de fora, diante de uma forte influência dos proprietários rurais, os quais Vargas não quis enfrentar. Outro ponto importante e polêmico era a relação à sua política sindical. Basicamente, os sindicatos eram constituídos como braço do governo na organização dos trabalhadores, em que este deveria seguir a sua filosofia, não possuindo quase que nenhuma autonomia. Autonomia prática, que ficou conhecido como peleguismo. As organizações de trabalhadores que se formassem à margem da estrutura do governo ficariam de fora de alguns privilégios concedidos somente aos sindicalizados, a exemplo de direito a férias e benefícios previdenciários. Os sindicatos pêlegos, portanto, não passaram de meros órgãos consultivos do governo, não representando necessariamente os interesses da categoria. Necessário e importante retornar aqui já mencionada a sequência lógica da efetivação de direito analisada por T.H. Marshall, 1967. A população brasileira teve efetivamente direitos sociais antes da consolidação de seus direitos políticos e civis. Sem direitos civis e políticos plenos, são mínimas as possibilidades de mobilização popular para a conquista dos direitos sociais, o que faz com que essas iniciativas tenham de partir do governo para o povo, diante de uma lógica paternalista. A política sindical varguista manejava a legislação trabalhista e social como um privilégio e não necessariamente como direitos. Só teria acesso aos direitos aquele que se enquadrasse na estrutura sindical montada pelo Estado. Ora, se o governo visualizasse tais benefícios como direito, e por isso, as aspas, não haveria distinção entre trabalhadores sindicalizados ou não, já que os direitos são inerentes a todos que se encontrem na mesma condição. Foi desse modo que Vargas consagrou sua política populista.
ofertando ao povo direitos sociais que há muito se reivindicavam, mas amarrando tais benefícios à sua figura e ao seu governo. Quanto aos direitos políticos, o processo foi conturbado. Em 1932 foi editado o Código Eleitoral, que trouxe avanço significativo no combate às fraudes, marca registrada nos processos eleitorais da Primeira República. Foi introduzido o voto secreto e a justiça eleitoral, responsável por fiscalizar as eleições, além de deputados classistas, que consistia em deputados escolhidos pelo sindicato. Outra importante conquista do Código Eleitoral foi a introdução do voto feminino. Avanço importante no que se refere ao exercício da cidadania política. Tais avanços foram todos consolidados pela Constituição de 1934, como ocorreu com os direitos sociais. No entanto, em 1937, em razão de contexto internacional de polarização, às vésperas de conclusão da Segunda Guerra Mundial, Vargas aproveitou o momento para criar uma retórica de perigo comunista e justificar um golpe e fechamento do Congresso. Esse período foi de ataque a direitos civis e políticos típicos de ditaduras. Além de fechamento do Congresso, os inimigos do regime foram repreendidos. A censura foi instaurada, assim como um rigoroso controle da imprensa. No entanto, o período não contou com grande revolta, demonstrando que, mesmo após a mobilização ocorrida em 1930, os avanços democráticos ainda eram frágeis e pouco consolidados para se perceber a gravidade de um ataque às próprias estruturas democráticas de poder. No entanto, com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a ditadura implantada não mais sustentável e, apesar da tentativa do próprio Getúlio Vargas em promover uma redemocratização, o presidente foi deposto pelas forças liberais de oposição, movido inclusive pelos próprios ministros militares em 1945. Direitos políticos da primeira experiência democrática, a ditadura militar de 1964. Com a queda de Vargas, foram convocadas eleições no qual se elegeu Eurípides Gaspar Dutra como presidente em 1946. Nesse ano foi promulgada uma nova Constituição, inaugurando a que pode ser considerada como a primeira experiência democrática da história do país. Além de manter as conquistas sociais, a Constituição manteve os tradicionais direitos políticos e civis. Até 1954 houve regularidade para eleição em todos os cargos, liberdade de imprensa e uma grande pluralidade de partidos e movimentos se formando e participando cada vez mais ativamente do cenário político, funcionando livremente sem ameaça ou perseguição estatais, com exceção do Partido Comunista, que tinha seu funcionamento proibido desde 1947. Apesar de toda a liberdade, restrição importante que ainda existia era o direito de voto dos analfabetos, o que significava um empecilho importante ao exercício da cidadania ativa e da proibição do direito de greve. No entanto, apesar de proibidas, eram feitas às margens da lei.